Olá pessoal, tudo bem? Vamos resolver essa questão que corresponde à questão de número 2 do capítulo 18 do volume 2 do livro Fundamentos de Física do Resnick e Halliday. Esse capítulo corresponde aos conceitos de temperatura, dilatação térmica e primeira lei da termodinâmica. Essa questão em especial, a questão de número 2, envolve os conceitos abordados na seção sobre termômetro de gás a volume constante. A questão 2 menciona: dois termômetros de gás a volume constante são construídos, um com nitrogênio e outro com hidrogênio. Ambos contêm gás suficiente para que P3 igual a 80 kJ. Lembrando que P3 é a pressão do ponto tríplice. Item A. Qual é a diferença de pressão da pressão do nitrogênio menos a pressão do hidrogênio entre os dois termômetros se os dois bulbos estão imersos em água fervente? O item B. Em qual dos dois gases a pressão é maior? Veja a figura abaixo. Então, notando aqui a figura, né, a figura é uma representação gráfica do que acontece com diferentes gases, aqui no caso três gases, o hidrogênio, o nitrogênio e o gás hélio, quando se varia a pressão do ponto tríplice, né? Então, discutimos bastante isso na sessão sobre termômetros de gás a volume constante e sabemos que quando essa pressão do ponto tríplice é elevada a zero, né? Então o número de partículas tende a zero, a massa reduz e a pressão vai reduzir. Todos os gases, independente do gás, eles vão, no limite, eles vão tender a uma mesma temperatura, que é essa temperatura de 273,125 kelvins, ok? E, então, do gráfico aqui, né, que discutido anteriormente, do gráfico temos que todas essas relações da temperatura com a pressão do ponto tríplice são relações lineares, né? Vocês podem ver que todas essas equações são retas, né? Então, a primeira observação que eu faço, né? Então, isso é só uma questão de recordar que é fácil ver que a temperatura é uma função linear com a pressão do ponto tríplice para todos os gases. Isso já tínhamos conhecimento, apenas estou discutindo porque envolve esse conceito aqui para resolver a questão, né? Então, dito isso, que a temperatura é uma função linear do ponto tríplice, então como é que essa dependência? Vimos anteriormente que, pelo estudo de termômetro de gás a volume constante, que essa temperatura é dada da seguinte forma, né? A temperatura do ponto tríplice vezes a razão entre a pressão pela pressão do ponto tríplice. E a temperatura do ponto tríplice é 273,16 kelvins. Então, o que necessitamos fazer nessa questão é identificar graficamente os pontos da temperatura na pressão do ponto tríplice de 80, né? Então, pegando essa reta aqui e identificando essa temperatura nesses pontos que eu estou marcando aqui, tanto do nitrogênio quanto do hidrogênio, e com isso encontrar as pressões. Então essa questão é uma questão bastante simples, que precisa apenas saber essa relação, a equação de número 1, e fazer a interpretação gráfica, né? Identificando as temperaturas para essa pressão de 80 kPa. Então vamos lá, começando com o gás nitrogênio, tal que nós queremos saber a pressão, né? Nessa situação. Então vamos lá. Então podemos reescrever a equação 1 como a equação 2, evidenciando a pressão do nitrogênio, que é o que queremos encontrar, em termos da pressão do ponto tríplice e a temperatura que relacionada a esse ponto de 80 kPa, né? Então, daqui eu destaco que pelo gráfico temos que essa temperatura, né, está aqui marcada para o nitrogênio na pressão do ponto tríplice de 80 kPa, né? Se vocês identificarem aqui, está mais ou menos no meio aqui entre 373,40 e 373,30, né? Então, estou estipulando aqui que essa temperatura é aproximadamente 373,35 kelvins. Então é muito simples, apenas substituiremos
é esse resultado aqui, né, que identificamos graficamente. A equação de número 3, né, a equação de número 2, para finalmente descobrirmos a pressão do nitrogênio nesse ponto tríplice com 80 kPa. Então, fazendo essa substituição da equação 3 em 2, nós vamos ter que a pressão, é só fazer essa divisão, né, de 373,35 dividido por 273,16, depois multiplicar por 80, isso resulta em aproximadamente 109,342 kPa. O que faremos agora é repetir o mesmo procedimento para o caso do hidrogênio, do gás hidrogênio. Então vamos lá, repetindo esse mesmo processo agora para o gás hidrogênio, né? Então temos como, de forma análoga, a equação 2, temos aqui a equação 5. Então vamos descobrir aqui a pressão do hidrogênio nessa situação da pressão do ponto tríplice no 80 kPa. E identificando graficamente, é o que nós vamos fazer agora, é esse pontinho aqui, tá certo? Então, pelo gráfico, né? Então, se vocês notarem aqui, parece que ele está na metade também aqui, então estou estipulando esse valor como aproximadamente 373,15, né? Porque está entre esses dois valores aqui, o 373,20 e o 373,10. Então, estou estipulando que é 373,15. Então, basta substituirmos esse resultado aqui para encontrar o P de H de 2. Então, fazendo essa substituição de 6 em 5, e o que precisamos fazer agora é essa razão de 373,15 dividido por 273,16, depois multiplicar por 80. Isso resulta numa pressão, no caso do gás de hidrogênio, de aproximadamente 109,284 kPa. A questão pede a diferença. Então, o que precisamos fazer é apenas pegar o resultado da equação de número 4 e da equação de número 7 e subtrair, tá certo? Então, calculando essa diferença entre essas duas pressões, né, isso vai resultar de aproximadamente 0,058 kPa, né? Então, aproximadamente 0,06 kPa, tá certo? E é fácil ver por essa resposta e por essa resposta que a pressão do nitrogênio vai ser maior do que a pressão do hidrogênio, e essa é a resposta do item B. Ele pergunta em qual dos dois gases a pressão é maior. Então, aqui apenas para destacar, eu falo que pelas equações 4 e 7, vemos que a pressão do nitrogênio é maior do que o hidrogênio. Então é isso, pessoal, uma questão bastante simples, e o que era necessário era lembrar como é que dada a temperatura nesses termômetros de gás a volume constante e fazer a interpretação gráfica, né? Apenas identificar os pontos para a pressão da temperatura para a pressão do ponto tríplice de 80 kPa. É isso, pessoal, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.